Ok, e bem-vindos a todos os nossos espectadores, membros da comunidade LinkedIn que nos estão a seguir neste momento. É um prazer estar aqui convosco, uma vez mais, num LinkedIn direto, aproveitando esta varinha de condão que o LinkedIn me ofereceu, de poder fazer estas transmissões em direto e estarmos aqui a conversar, em vez de estarmos a fazer texto e likes, ou seja, vamos dar aqui um bocado de cara às pessoas e aos conteúdos e às ideias que se veiculam nesta comunidade LinkedIn, que é uma comunidade cada vez mais importante e, sobretudo, a pandemia tem revelado como uma forma, pelo menos no meu caso pessoal, uma forma de fazermos ser a minha primeira fonte de informação com o contacto social que todos nós precisamos, não é? Nós, como seres humanos, precisamos imenso deste contacto social. Eu vou-me só apresentar, antes de fazer aqui início aos meus convidados, que já tenho aqui em estúdio, só fazendo aqui uma pequena partilha aqui de ecrã. Eu ia partilhar aqui convosco uma aplicação que tenho, que é aqui o meu slide de apresentação. O meu nome é Paulo Nunes de Abreu, eu sou... também tenho um nickname em inglês que é o Paulo Nunes Dia. De facto, muitos meus contactos no LinkedIn me chamam Paulo, mas o meu nome português é Paulo Nunes Abreu e esta vez estou aqui a fazer este LinkedIn direto também em português. Sou autor de uma série de livros que nomeei como Arquitetura da Colaboração. Tenho alguns livros editados em português e o último livro que escrevi precisamente com o meu nome de autor em inglês, Beyond Virtual Meetings. Sou um facilitador profissional certificado pela AIF, que é a Associação Internacional de Facilitadores, e desde há uns anos atrás tenho dedicado ao desenvolvimento de comunidades de práticas, entre elas o Fórum Hospital do Futuro, na qual estão aqui alguns membros que participam nas minhas iniciativas, nos meus eventos, que é o caso do Diogo Martins, que está aqui connosco. Diogo, muito bem-vindo ao estúdio e deixem-me agora aqui de participar. Muito bem-vindo aqui ao estúdio e está também aqui connosco, eu penso que o Casimiro de Silva Santos, que falta-lhe só a imagem do vídeo para estar aqui connosco. Eu tenho a imagem do vídeo on, mas não... parece que... Aqui não está... Não está a aparecer realmente, mas eu tenho a imagem on. Aqui não sai o FET. Talvez aquilo que eu recomendava, Casimiro, era fazer do estúdio e voltar a entrar, a ver se consegue apagar o dispositivo, ok? Ok. Portanto, vamos fazendo aqui as apresentações do Diogo Martins. Diogo, bem-vindo aqui ao LinkedIn Direto. Muito bom dia, muito obrigado, Paulo, pelo convite e, acima de tudo, com extrema disponibilidade para realmente para dar algumas das ideias que eu tenho sobre das questões que nos vão ser feitas e que nós trazemos-vos aqui para esta discussão. Espero que seja, acima de tudo, um momento de partilha, como o Paulo estava a referir e foi a parte importante. Estamos num momento cada vez mais em que queremos dar a nossa opinião, dar a nossa posição, e acho que estes ambientes virtuais e este tipo de conteúdo mais visual acaba por ser bastante mais dinâmico, até mais aproximado dos nossos interlocutores do lado de lá. Por isso, mais uma vez, é um gosto estar aqui. Não sei se queres que eu me apresente um bocadinho, ou se calhar aguardamos isso para apresentar o Casimiro. Quem é o Diogo Martins? Já agora, para a nossa audiência ficar aqui a perceber. E já temos também o Casimiro com a imagem. Quem é o Diogo Martins? Neste momento eu estou a trabalhar no âmbito de projetos europeus, projetos cofinanciados na área da saúde, muito focacionado na parte da saúde digital. É o meu trabalho que estou a desenvolver nos serviços partilhados do Ministério da Saúde, com a coordenação de uma unidade que tem cerca de 12 projetos nesta área do e-health ou saúde digital, que é hoje em dia o vulgo nome que se dá. A nível de background, eu venho mais num setor de engenharia, ou seja, mais a parte de tecnologia de equipamentos de saúde, muito relacionado com a parte da informática. Depois tenho um mestrado em gestão de sistemas de informação, ou seja, cada vez mais essa foi muito a posição e a ponto que eu gostaria de fazer, realmente de uma componente mais técnica para esta componente mais de negócio e da saúde digital, porque realmente aquilo que eu acredito é que é possível fazer esta ponte entre aquilo que muitas vezes falam como sendo os técnicos ou os informáticos e realmente os profissionais de saúde, o cidadão e realmente o círculo mais de decisores estratégicos. A nível de coisas que eu faço no dia a dia, sou uma pessoa extremamente ativa, adoro desporto.
é uma coisa que acho que é bastante importante também a nível de hobbies. A minha cidade natal é Figueira da Foz, ou seja, sou uma pessoa do centro, já vivi em quase todas as cidades do litoral, portanto, conheço um bocadinho cada ponto de Portugal. Acima de tudo, venho-vos trazer um bocadinho da visão que eu fui aprendendo ao longo do tempo e reganhando algum conhecimento, quer a nível de trabalhar já em ambiente hospitalar, quer a nível de trabalhar já no tecido empresarial e agora realmente mais no setor público, nesta cooperação com a Comissão Europeia e com as diversas entidades europeias. Mais uma vez, se quiserem mais algum tipo de informação, também podem seguir no Twitter. Fantástico, obrigada por esse resumo grande que deu de si, da sua pessoa, um português da Figueira da Foz, com engenharia, background, de trabalhar no Ministério da Saúde, dirigindo vários projetos. O Diogo tem esta particularidade, é que quando ele não está e envia um correio eletrónico e o auto-responde e aparecem-me assim, para este projeto, contacte este, para este projeto, meu Deus, como é que o Diogo consegue abarcar 8 projetos, todos eles de integração europeia, e portanto é um homem que está aqui muito bem nesta palestra, que vamos falar de arquitetura de colaboração na União Europeia. Bem-vindo, Diogo. Muito obrigado pela sua presença. Passo aqui a dar as boas-vindas ao Casimiro da Silva Santos. Outro exemplo. Obrigado. Bem-vindo, Casimiro, aqui à nossa sessão. Obrigado, Paulo. Desta comunidade de LinkedIn, que eu conheci o Casimiro em interações pelo LinkedIn e vi, de facto, observações muito, muito pertinentes que ele fez e decidi desafiá-lo para participar aqui connosco. Ele tem um perfil extremamente interessante. Casimiro, quer-se apresentar aqui não sei se é muito interessante. Eu sou o Casimiro, nasci em Lisboa, tenho uma carreira internacional de mais de 20 anos em tratamento de águas e água para mim é uma paixão. E tive bastante tempo fora. Regressei há pouco tempo a Portugal, há 4 anos, e basicamente trabalhei sempre em multinacionais, na área comercial, mas sempre focalizado também com uma área muito importante para mim, que é a participação na sociedade e na comunidade em termos de voluntariado em tratamento de águas e higiene, e isso para mim é fundamental. Trabalhei em Itália, trabalhei na Holanda e recentemente estive na África do Sul durante 6 anos. Adorei o continente, adorei as pessoas. O meu pai sempre me disse que quando se pisa ao chão, põe os pés em África, é como regressar a casa, e a primeira vez que pus os pés em África senti isso realmente. E foi uma experiência bastante importante para mim, para ver até mesmo o que o Diogo estava a falar, como pessoas se consegue viver no mundo digital às vezes também. A África é muito evoluída nesse nível, porque quase todas as pessoas têm um telemóvel, quase todas as pessoas têm um smartphone. Um smartphone é muito mais importante que quase que um prato de comida às vezes. E são muito in tune com o digital. Foi o primeiro continente do mundo a inventar uma aplicação em que se podia transferir dinheiro. Portanto, creio que esta parte digital vai ser bastante importante na África, enquanto se tiver que dar suporte ao nível de medicina, higiene e sanitation, especialmente por causa da pandemia em que estamos a viver. Eu creio que o suporte remote será bastante importante. Pessoalmente, o que é que eu gosto de fazer? Não sou tão ativo como o Diogo, não gosto nada de desporto. Antigamente, quando era miúdo, antes da faculdade, adorava, fiz bastante desporto quando era jovem. Depois da faculdade, não sei, acho que sentou um bocado o peso da idade e não gosto nada de praticar desporto. Leio imenso, especialmente em temas de liderança e como melhorar o mundo em que vivemos. É o que eu gosto muito de fazer. Para além das tradicionais coisas, sair com a família, sair com os amigos, ir ao cinema, é o que eu gosto de fazer. Fantástico, Casimiro, muito obrigado. E já trouxe aqui umas perspectivas interessantes de que realmente a ideia da África e o digital, se calhar as pessoas ainda não se realizaram do que é hoje a África. Se houver tempo ainda falávamos um bocadinho disto, embora claro. A questão aqui que nos traz é a Europa, de que forma é que nós podemos perspectivar a construção europeia. E eu lançava esta primeira questão para a nossa tertúlia, de facto, e é uma sensação que eu sinto que menos mal
que Portugal está hoje inserido na União Europeia. A ideia que tenho é como estarmos num grande temporal, não é? Este Covid vai trazer, mas termos a segurança de estarmos num grande barco, num grande paquete, não é? E as coisas têm outra dimensão do que se estivéssemos numa chalupa, quer dizer, como nós, orgulhosamente nós, como era no passado, não é? A navegar nestas águas, não é? Imagino a capacidade económica portuguesa, por exemplo, comprar vacinas, etc, enfim, nem quero isso, não é? Como é que vocês se sentem em relação a isto? É confortável estarmos na Europa hoje com esta pandemia? Começava por ordem alfabética, se calhar Casimiro e depois Diogo. Sim, eu dou a minha perspectiva como cidadão, o Diogo talvez dê mais a perspectiva como cidadão, mas como participante ativo em liderar estes projetos. Eu, para mim, como cidadão, não vejo Portugal vencer esta pandemia sem estar na Europa. Acho que a pandemia veio para os eurocéticos demonstrar a importância de estar no mundo europeu. Houve muitos eurocéticos que defenderam um Brexit à portuguesa, uma saída do euro. Eu simplesmente não vejo hoje, e creio que muitos eurocéticos viram a importância de estar na Europa e na cooperação europeia durante esta pandemia. Especialmente agora com a chegada dos médicos alemães, que demonstram uma cooperação. Como Nuno, como Paulo, tu disseste, o facto de creio que não teríamos capacidade, nem leverage financeiro, nem político para comprar e para estar neste barco com todas as vacinas. Podemos criticar que as vacinas não são suficientes, podemos fazer montes de críticas, mas se olharmos para a big picture, seguramente estar na comunidade europeia, estar hoje, ser parte desta comunidade é extremamente importante. Para mim, como cidadão europeu, eu sinto-me extremamente protegido por ter uma Europa por trás. Fantástico. Eu tenho muita visão que o Casimiro estava agora mesmo a falar, até mesmo pessoal e até mesmo na posição no trabalho que faço mais em cooperação com a Comissão Europeia na parte da saúde digital. Acho que Portugal também, a visão que o cidadão tem é que nós realmente somos muito pró-Europa e que realmente nos sentimos muito europeus, apesar de estarmos aqui muito num canto, ou seja, na zona mais oeste, mas mesmo assim somos muito conectados. Primeiro porque acho que há muitas pessoas da Europa que vêm para Portugal. Mesmo viver, trabalhar ou fazer algum trabalho também remoto. Essa é uma das primeiras considerações que acho que também nos ajuda. Segundo, acho que nós compreendemos muito rapidamente que nós sozinhos não conseguíamos ir muito longe. Conseguíamos, se calhar, ter alguns negócios com alguns países que tínhamos ao nosso redor ou com as ex-colónias, mas que não era esse a grande mais-valia. E acho que, em algum ponto, isso foi algo que a Europa nos trouxe. Mas aquilo que, para mim, que acho que foi uma grande demonstração que neste âmbito de pandemia nos trouxe foi uma coisa que é a coesão. Acho que a Europa se tornou coesa, quer a nível de os princípios que defendia antes e que o porquê ter sido criado a União continuam a ser hoje válidos, e a questão, por exemplo, do movimento das pessoas entre países sempre foi uma das coisas importantes para a Comissão Europeia, para a Presidente da Comissão Europeia e para os próprios países deixarem as pessoas, com algumas restrições, mediante o estadio epidemiológico, mas poderem, à mesma, transitar entre países. E isso vê-se, por exemplo, no caso das pessoas que podem trabalhar em dois países, por exemplo, Portugal e Espanha. Estamos confinados neste momento, mas para efeitos de trabalho é possível ir a outro país. Existe a abertura do outro governo para isso acontecer. Acho que isso é uma coisa, sem haver a união, isso não acontecia. Outro ponto foi aquilo que o Casimiro também falou, com o caso, por exemplo, dos médicos alemães. Acho que isto provou realmente esta capacidade de solidariedade e essa componente social que acho que é tão importante numa Europa que hoje em dia se diz digital, se diz verde, mas acho que isso realmente é uma realidade. Somos um dos países onde isso possa vir a acontecer e possa vir o mecanismo potenciador nos próximos anos e depois até nos ajudar a sair deste âmbito do Covid. Acho que há aqui um sabor um bocadinho diferente. Gostaria também de dar esta discussão daqui sobre o barco paquete ou chalupa, como o Paulo estava a falar.
Ou seja, acho que aqui uma questão tem a ver também com a própria dimensão dos próprios dos países. Acho que aqui a questão principal não é o tamanho do barco, é que ter realmente uma direção em que o timoneiro e o comandante sabe para onde é que nós estamos a avançar. E acho que isso cada vez mais existe essa noção. Mas depois existe sempre a possibilidade do próprio timoneiro dar a sua opinião para onde é que se possa ir. E nisto tudo depois funciona não como sendo um barco paquete, mas é como um conjunto de barcos paquetes e existe sim um grande barco à frente que gera isso. Eu acho que essa é aqui o grande metáfora que nós estamos aqui a fazer. E coisas como, por exemplo, o próprio processo de negociação do Brexit e do Reino Unido, ok, foi complicado, demorou algum tempo, mas chegou-se a um acordo e é possível haver este entendimento em todos os países na Europa sem haver uma grande confusão. E acho que, por exemplo, até a nível de saúde pública, até desta parte de saúde digital, cooperação dos Estados-membros, existe uma cooperação mesmo imensa. Por exemplo, a questão das aplicações de rastreio de contacto. Só foi possível avançar com um contacto entre elas, entre todos, realmente por haver este trabalho coeso, este trabalho de cooperação entre as entidades, por exemplo, competentes por esta temática a nível nacional. Algo que, por exemplo, nos países asiáticos tem também uma rede deste tipo e neste nível da parte digital também têm este tipo de cultura, mas realmente é uma cultura diferente de uma abertura tão grande que nós temos aqui na Europa. E se formos ver o mercado da parte dos Estados Unidos, acontece muito esta questão de ser muito derivado a esta partilha de negócio, como é que o negócio acaba por florescer, alguns apoios. Acho que, em algum ponto aqui, tenho a dizer que há uma certa harmonização neste processo de implementação de políticas, de práticas, estratégicas e, sem dúvida, para mim, é a grande mais-valia. Muito bem. Fantástico. Eu acho que estamos aqui a cobrir o primeiro ponto da nossa tertúlia, que era a questão de estarmos ou não estarmos na Europa. O que é que vos parece se acessarmos agora para o seguinte ponto, que é as vossas experiências de cooperação na Europa? Não sei se o Casimiro terá alguma coisa a acrescentar aqui em relação ao que eu possa dizer. A questão da água também é uma questão importante que há à agenda. Mas, Diogo, qual é a sua experiência de participar nessa construção da colaboração europeia? Sim, a nível pessoal, uma pessoa sente sempre é muito gratificante e é sempre um desafio constante, porque acho que a temática pode ser sempre diferente e os países vão ser sempre diferentes no seu grau de inovação. Ou seja, se olharmos para a prescrição eletrónica, se olharmos para a troca de dados de saúde, se olharmos para a vacinação, que se vermos quem é que o país que está mais à frente, ou o conjunto de países que está mais à frente, vai ser sempre diferente. Isso, em algum ponto, é um causador de inovação brutal. E acho que isso é uma coisa que realmente é potenciador pessoalmente e profissionalmente à organização onde eu trabalho e a mim pessoalmente. Outra questão que acho que é bastante importante é que conseguimos ter pares. E acho que o Casimiro também deve ter esse mesmo trabalho, que noutros países conseguimos ter pessoas que estão a fazer mais ou menos o mesmo tipo de trabalho que nós estamos a fazer, têm os mesmos tipos de desafios, mas têm outro tipo de cultura, têm outro tipo de princípios e têm outro tipo de necessidades. E acho que, em algum ponto, estes grupos se juntarem e discutirem sobre determinadas temáticas em comum e conseguir ter uma linha de trabalho, um conjunto de boas práticas, um conjunto de recomendações a serem adaptadas, acho que é realmente aqui uma das grandes mais-valias sobre esta cooperação transfronteiriça onde eu estou inserido. Por exemplo, dando um exemplo muito concreto, trabalhou-se desde 2008 até cerca de 2018, 2019, na troca de informação transfronteiriça. Foram precisos 10 anos para se dizer eu tenho o sonho de trocar o meu resumo clínico do utente e as prescrições entre países. Hoje em dia, já é possível o fazer, ok. Há pessoas que são céticas e vão dizer, demorei 10 anos a fazer isso. Sim, mas eu demorei 10 anos a ter uma infraestrutura, a dizer como é que os dados haviam de ser passados, como é que não haviam de ser passados, mas hoje em dia já somos 7 países que o fazemos. No próximo ano vamos ser 14 ou 15, daqui a 3 vamos ser 25. E quando vamos chegar a um ponto, a própria informação de saúde do cidadão vai acabar por transitar ou vai poder ser acessível por ele e por profissionais de saúde noutros países. E acho que isso realmente é uma iniciativa que realmente vale todo o apoio nesta cooperação transfronteiriça e esta é uma das bases, ou seja, é o basilar desta cooperação da parte da saúde digital. É como se fosse o bebé que começou-se a trabalhar em 2008 e hoje em dia está a aprender a andar e daqui a pouco tempo vai passar a correr. Pelo menos essa é a expectativa que nós temos. Sim, eu concordo com o que o Diogo disse e esta última parte é extremamente importante.
porque quando nós podemos voltar a viajar, muitas vezes um dos problemas que nos acontece quando viajamos é que nos pode acontecer alguma coisa num país fora do nosso. E é extremamente importante ter estas prescrições, ter todo este acesso digital de um paciente, pelo menos a mim dá-me extrema segurança, que um médico num hospital possa aceder à minha história clínica e saiba o que fazer. Isso para mim é extremamente importante. Voltando à parte inicial da questão, em termos de Comissão Europeia, há muitas coisas que se fazem em termos de água. A água, para mim, é importantíssima, mesmo para combater esta pandemia, porque é uma das primeiras armas que temos, que é lavar as mãos frequentemente e desinfetá-las. E, por exemplo, é extremamente importante quando se revêem políticas de utilização de água, a nova lei e regulamentação da água potável, que não mudava há mais de 20 anos, está a ser uniformizada também a nível europeu, o tipo de água que todos vamos consumir no futuro. E isto para mim é extremamente importante também, e isto demonstra como esta cooperação em que se pode aceder a dados, que nós cooperamos imenso nesse nível, com dados e com estatísticas e com análises da água, por exemplo, se pode cooperar e se pode ter garantias que a água que hoje consumimos em Portugal será praticamente igual em toda a Europa. E isso para mim é também extremamente importante, porque há regulações que vão ser obrigatórias de implementar. Vai criar extrema inovação, porque há países que estão muito mais avançados que outros em tratamento de água, vai criar desenvolvimento económico, é óbvio, e para mim é o que eu digo, sem cooperação acho que não se consegue vencer os desafios que o mundo nos traz, e estas surpresas que muitas vezes o universo nos atira, que por exemplo foi uma pandemia que ninguém estava à espera. Não é? Paulo, não sei se queres que eu deixe aqui um desafio, porque às vezes também acho que nós a falarmos estamos a ser positivos e acho que é importante fazer esse tipo de questão, mas acho também alguns desafios que existem na Comissão. Ainda agora estava com esta questão que o Casimiro estava a falar. Tem a ver com... Estás a entrar no ponto da agenda europeia e segue por aí que eu depois quero partilhar convosco um vídeo da Presidente e para vocês comentarem também. Okay. Era um bocadinho esta parte dos desafios, porque para mim há duas questões disto que nós falámos, que acho que é uma linha que temos os dois muito comum, apesar de ser duas áreas distintas, que a algum ponto tocam-se extremamente importantes. Que acho que é a questão da própria transposição das diretivas, dos regulamentos ou da base legal, depois para a parte nacional. E acho que esse é um desafio que tem que se tentar fazer algum trabalho no futuro, porque em algum ponto existe sempre este hiato, que é o que é que existe do ponto de vista de diretivo ou regulamentar no espaço europeu, ou seja, para todos, e depois existe como é que é transposto para o país, que muitas das vezes tem uma base legal diferente e demora muito tempo a ser implementado, ou o entendimento legal ou regulamentar pode ser diferente. Vamos imaginar, o RGPD foi uma questão que é uma pedra basilar na Europa, mas depois como é que ele é entendido a nível nacional é diferente. E tem que ser diferente, não é problema com isso. Estou a dizer, o tempo que demora a fazer esta tal transposição e este entendimento claro. E no setor da saúde existe esta necessidade ainda maior de tornar claro algumas das coisas que ainda hoje não são. O outro segundo desafio que eu acabo por achar que é desta cooperação europeia, que acho que em algum ponto ainda não é bem entendido ou é muito difícil. Tem a ver com a implementação dos projetos cofinanciados da Comissão. Ou seja, a Comissão tem grandes programas hoje em dia para investigação. Por exemplo, vamos ter agora aquilo que são chamados a bazuca do financiamento. Acho importante isto que aconteça e sem dúvida que estes fundos dão uma coesão e uma capacidade de inovação à Europa e às nossas entidades, quer a nível públicas, quer a nível privadas, imensa. Mas depois, desde que eu faça o projeto, a que eu implemento, tenho a ideia e faço nem que se for uma prova de conceito ou implemento em 2 ou 3 sítios, fazer realmente aqui o scale-up ou havendo aqui o aumento da massa crítica que passa a utilizar aquele serviço é uma coisa que demora muito tempo. E às vezes não é sustentável a longo prazo aquilo que é feito. Ou seja, acho que é muito importante tentar perceber se efetivamente onde é que se vai alocar-se o dinheiro, quais é que são as prioridades nacionais e europeias para o fazer. E em algum ponto isso já é feito, mas acho que há uma necessidade de perceber o que é que o terreno precisa, o que é que o hospital precisa, o que é que o centro de saúde precisa, ou o que é que o cidadão quer, que em algum ponto é diferente face à população. E acho que este nível de customização nem sempre é visto com uma sustentabilidade a longo prazo. E isto é algo que os nórdicos já fazem há algum tempo. Há muito tempo.
em que é como naquele espaço todo da Escandinávia, ou seja, eles têm uma linha muito comum, apesar de realmente terem todos os mesmos problemas e, em algum ponto, a população na sua gênese não é a mesma, mas partilha dos mesmos princípios. E acho que um país aqui distintos que somos mais para o sul ou para o centro da Europa, esta é uma dificuldade que temos sempre, que é pensar a longo prazo na sustentabilidade e como é que implementamos alguma destas estratégias ao cofinanciamento. E isso, para mim, é uma das minhas principais preocupações que tenho com aquilo quando ouço falar na bazuca. A bazuca pode matar qualquer coisa, mas é como alguns ingleses gostam muito de dizer, ou mais os anglo-saxónicos, não vamos matar com uma bazuca um mosquito. E acho que nesse ponto aquele clássico que eu acho que deve ser resolvido do ponto de vista de financiamento, é realmente apontar a bazuca para ter os 6 tiros que quer mandar, mas para os sítios onde realmente quer-se avançar. E acho que em algum ponto esse é aquilo que eu acho que é importante, sendo a saúde digital uma área prioritária, mas realmente é importante perceber onde é que realmente tem que se tocar para que seja o mecanismo aqui a ser alterado. Sem dúvida, Diogo, tocaste aí num ponto importante, que é o ponto das diferenças culturais e que, no fundo, entre os países do norte da Europa, onde o coletivo, a importância do coletivo e o pensar a longo prazo tem muito mais peso do que no sul da Europa. Casimiro, também nota essa diferença na União Europeia, isto como um impedimento a uma colaboração mais reforçada e mais acelerada? Estou de acordo com o que acabaste de dizer, Paulo, e também com o Diogo. Eu normalmente digo sempre que os países nórdicos já eram uma comunidade antes de estarem na comunidade europeia, e um exemplo prático disso é a SAS, que é a Scandinavian Airlines, representa 3 países com uma capacidade de cooperação a nível muito, muito grande, e isto demonstra que nestes 3 países, por exemplo, a SAS tem os mesmos benefícios, tem os mesmos direitos, tem tudo igual, são todos tratados da mesma forma, numa companhia que é transnacional. E isto demonstra já que, como coletivo e forma de pensar coletiva, são muito mais, não direi avançados, mas têm práticas muito, muito mais avançadas do que nós no sul da Europa. E Casimiro, imaginem uma TAP e uma Iberia juntas? Não imagino. Pois aí está. E viu-se pela discussão, e creio que a discussão que se acabou de ter acerca da injeção da TAP ou não, da necessidade de ter a TAP ou não, de quão portugueses ficámos nesse momento. Desde o governo até ao cidadão mais básico, a todos os cidadãos, dizendo que necessitamos ter a nossa TAP, e que a TAP não poderia ser uma companhia comprada pela Lufthansa. Eu creio que este básico, que é um problema que ainda temos bastante, vai demorar bastante tempo em sermos bastante cooperativos. E em termos de pandemia, também eu, por exemplo, vejo imensas comparações que fazem com os nórdicos, com a Alemanha. Não podemos comparar, porque o nível cívico e coletivo da sociedade é completamente diferente. Uma das coisas que a mim me custou quando voltei para Portugal após 20 anos de estar fora foi o nível cívico e responsabilidade social da sociedade portuguesa, que é muito baixo. Fantástico. Muito baixo. Estamos a pegar já numa diferença cultural importante e a elevação desse nível cívico. Eu deixei-me só partilhar agora aqui convosco, 4 minutos, este vídeo da atual Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que ela lançou aqui esta iniciativa. Vamos ver se eu vou estrear aqui a partilha de uma feature nova aqui do StreamYard, que é a inclusão de um vídeo. The new European Bauhaus is a project of hope. 2021 has just begun. Vaccinations have started. They will help us to get a grip on the pandemic. Our massive recovery plan, Next Generation EU, will support our economies and societies to recover faster and better. And the European Union climate targets will help us to tackle the biggest challenge of our times, climate change. Europe is looking to the future with hope and determination. And the new European Bauhaus fits perfectly into this outlook. It's about how we want to live together after the pandemic, while respecting the planet and protecting our environment.
It's about making good life affordable and bringing generations together. It's about empowering those who have the solutions for the climate crisis. It's about matching sustainability with style. It's about all of us. Today, I want to invite all of you to participate in the new European Bauhaus project. We want to make this an inclusive and collective process. We want to listen to you, to your ideas, to your challenges, to your worries, and to your solutions. Together, we want to shape the concept of the new European Bauhaus. We will do it in conversations and workshops, in digital formats, and, when possible, also on the ground. In spring, we will launch a new European Bauhaus Prize. This prize will reward first ideas that guide the way towards potential solutions. The new European Bauhaus will be a project shaped by all of us, in all member states and beyond, from professional architects to citizen initiatives, from CEOs of big companies to the innovative startups. There are so many great ideas out there. Let's bring them together. In the coming months, we want to explore together what exactly the main focus. Vamos só fazer aqui uma pausa no vídeo para dar mais tempo aqui ao nosso debate, mas realmente temos que ver aqui a questão das excelentes capacidades de comunicação desta senhora, na verdade. Sim, eu creio que ela vai dar uma dinâmica nova à comunidade, especialmente por esta forma, pelo menos a mim toca-me bastante, porque sou bastante expressivo também como pessoa, e para ela ser alemã é uma pessoa bastante expressiva, desde os olhos, a cara, e isso é bastante, talvez seja assustador para os países nórdicos, mas para envolver mais as comunidades do sul da Europa, acho que é uma qualidade bastante importante, para fazer a comunidade mais credível. E acho que ela fez também uma coisa bastante importante, ou seja, é mesmo na própria posição e na questão do carisma que ela traz, ela conseguiu fazer uma coisa, pelo menos é aquilo que eu sinto, por também cooperar com algumas das GGs com a questão de sobre a alçada dela, como um todo. É que realmente ela conseguiu começar a fazer com que as diferentes direções gerais começassem a falar umas com as outras e cooperassem e tivessem projetos em comum. E acho que essa realmente foi uma visão que antes não existia coesão. Ou seja, se essa foi realmente um processo inicial que ela fez questão que fosse garantido quando realmente assumiu a presidência, acho que realmente também dá um pouco de liderança, porque realmente em casa também tem esse tipo de liderança. E acho que é muito essa mensagem que ela tenta passar para os Estados-membros. E, em algum ponto, acho que é uma pessoa que traz realmente uma dinâmica diferente, realmente traz ideias diferentes e traz uma abertura para não só ouvir um círculo mais público, vamos chamar assim, mas realmente mais inclusivo e realmente perceber o que é que as pessoas na Europa querem, porque as pessoas querem coisas diferentes, ou seja, os países são diferentes. Sem dúvida. Eu acho que aqui a ideia, Casimiro, pegando agora no ponto onde deixou a tertúlia antes de eu pôr este vídeo, desta disparidade entre o grau de consciência coletiva dos países do sul da Europa, que penso que não será só Portugal, eu penso que a Espanha... Não, eu disse que a experiência que tenho é de Portugal, óbvio, porque é onde vivo, mas apesar de ter viver em Portugal, tenho bastante contacto a nível internacional, pelo facto de trabalhar na companhia onde trabalho, mas também pela minha posição dentro da companhia. E isto é realmente, não é só, é mais o sul da Europa. Não digo que é Portugal, eu vivo em Portugal e senti essa experiência mais em Portugal quando voltei. Sem dúvida. Eu achava que aqui talvez o importante é percebermos que esta iniciativa está viva, está lançada, como viram aqui pelo este vídeo há poucas semanas atrás. E talvez aqui convidar quem nos esteja a ouvir da comunidade científica, académica, portuguesa, etc. Lancem aqui as vossas ideias, porque realmente aqui o que se trata é de conseguirmos ativar em Portugal o maior número de projetos, não é? Também, Casimiro, aqui relacionados com a sustentabilidade da água e da sustentabilidade de criar uma economia mais circular, não é? Portanto,
está aberto este programa. Eu depois vamos partilhar aqui depois também nos comentários no chat aqui estas referências, mas podem encontrar no site da Comissão Europeia. Da comunidade. O modelo é este. O que é que acham? Acham que isto poderia haver em Portugal receptividade a isto e haver aqui destas ideias grassroots que querem criar a nova árvore que seria, no fundo, a nossa Constituição Europeia? Diogo? Eu, em algum ponto, aquilo que eu partilho é que acho que nós já temos uma planta que é na saúde digital, ou seja, não temos uma árvore, mas temos uma planta, mas o problema é que a gente construiu uma horta. Então, ou seja, temos muitas plantas, muitos setores, e acho que essa aqui é que é a grande questão, que concordo com o exemplo da árvore, e acho que é um exemplo importante, e acho que realmente revela ali com os setores, mas acho que esta questão é um processo importante, que é já não pensar que vai-se plantar-se uma árvore nova, mas realmente que é importante perceber como é que conseguimos fazer com que as pequenas plantinhas, que há boas plantinhas ao longo dos diferentes setores na Europa, conseguem realmente crescer, florescer e realmente servir como disseminadores para se criarem outras iguais ou semelhantes ou melhores. Porque essa realmente é aqui, acho que é a grande ideia que eles aqui pretendem. Por acaso, o exemplo da questão da árvore e do solo é um exemplo que nós costumamos utilizar muito na parte da saúde digital. E tem a ver com a própria metáfora sobre a troca de dados. E em que realmente para trocar dados é preciso muitas coisas. E acho que realmente aí é preciso muitos players estarem aqui inseridos nisto, quer seja de hospitais, quer seja de entidades privadas, quer seja de empresas, quer seja do setor público. E acho que realmente é isso que esta nova comissão quer fazer. E muito na área da saúde digital, acho que nós estamos até bastante bem posicionados, quer mesmo Portugal, quer mesmo todas as outras países, porque realmente existe esta rede. Acho que realmente é importante fazer aquilo que falávamos há pouco quando era a implementação dos projetos. Conseguir que o sonho europeu, ou este sonho de os principais desafios e prioridades europeias estão alinhados com aquilo que o país precisa e com aquilo que o país quer fazer. E acho que, em algum ponto, é esta linha que realmente nos próximos 7 anos este novo programa quadro deve ser desenvolvido, ou que acho que existe essa própria necessidade. Porque senão vai acontecer aquilo que falávamos há pouco no caso da TAP. Eu estou da TAP, que é o exemplo da TAP, que é Portugal acha que é daquela forma porque somos muito portugueses e porque a TAP é portuguesa, ou seja, em algum ponto é muito ligado a nós e abdicar de uma ideia nossa para dar essa ideia ao outro é um processo difícil, é um processo pessoal e profissional difícil, que é fazer com que outra pessoa utilize uma ideia nossa e ela vai deixar de ser uma ideia nossa, passa a ser uma ideia dos dois, porque ele também vai desenvolvê-la. E acho que esse é um conceito que é importante para nós trabalhar, mesmo como português, na sociedade e em tudo, que realmente podemos nós ter uma ideia e nós só desenvolvê-la, vamos atingir se calhar um passo. Mas se calhar que se forem 2 pessoas, 3, 4, a trabalhar nessa ideia de desenvolver, se calhar vamos dar 4 ou 5. E acho que essa é uma questão que é muito cultural e tem muito a ver também com o processo de formação educacional que acontece em Portugal e da maneira como é que somos criados e como é que experienciamos as coisas do nosso cotidiano. Pelo menos é a minha percepção, um bocadinho também mais pessoal. Não, também estou de acordo contigo, Diogo. Pegaste em vários exemplos, eu estou de acordo. Creio que este projeto, Bauhaus... New European Bauhaus. New European Bauhaus, este projeto é extremamente importante não só para nós, que já somos europeus, talvez em mentalidade, mas para as novas gerações. Eu acho que vai ser extremamente importante que mesmo grupos de think tanks em Portugal comecem a participar, porque vão definir a Europa que queremos para o futuro, num sentido. Eu acho que isto é uma responsabilidade que temos que ter todos, porque é muito fácil criticar e dizer, não, eu não gosto disto, mas quem é que deu um input para não termos o que não gostamos? Muitas pessoas estão em casa, se calhar estão a fazer pela internet, têm ideias fantásticas e não as expressam porque, pronto, é mais fácil criticar do que dar a ideia. E acho que isto devia ser, por exemplo, uma das coisas que eu até sugeria ao Ministério da Educação. Este projeto deveria ser, mesmo ao nível das universidades, mesmo ao nível do ensino secundário já avançado, deveria ser promocionado, porque há muitos jovens, especialmente nós temos uma juventude cheia de ideias e cheia de entrepreneurismo que não tem ou não conhece
este tipo de projetos em que se podem dar ideias. E temos que divulgar isto. Eu acho que vai haver aceitação se divulgarmos. Mas tem que ser uma divulgação, tem que ser uma responsabilidade do governo, da presidência europeia de Portugal, por exemplo. Vejo pouca comunicação acerca disto, como vejo pouca comunicação acerca, fala-se na economia digital. Nós vimos pelo Diogo e por toda a parte europeia que há uma grande força na economia digital, mas não vejo um coordenador a nível português da economia digital. Quem é que vai transpor todas estas ideias? Quem é que vai transpor tudo o que já se faz noutros países a nível digital para Portugal, para se avançar na digitalização e na economia digital? Não há um coordenador. Eu acho que há uma coordenadora. Eu, por acaso, convidei-a para... É uma coordenadora? Olha, não sabia. Fico contente de saber. Porque deve ser pouco divulgado, porque eu não sabia que havia. Pronto. Tem pouquíssima divulgação. Eu convidei-a para estar aqui nesta tertúlia, entretanto não foi possível, mas é um facto que temos que ficar nessa liderança na coesão, não? Mas em certo sentido, aqui é importante também deixarmos claro que as opiniões são a título pessoal, não são a título... Claro, isso é tudo pessoal. Mas a meu ver, aquilo que faria falta seria o próprio Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, pôr o digital ao peito. Ele ter que pôr este digital ao peito. E às vezes é difícil porque, no fundo, quem nos governa são pessoas de geração já muito acima. Quer dizer, o professor Marcelo Rebelo de Sousa era uma pessoa que os telemóveis entrou-lhe já quando ele teria 40 anos de idade. Não é? Exato. É difícil assumir, pôr ao peito, a nível como um desígnio nacional, Portugal num país digital. Não sei se no mandato dele agora ir ao Covid pode ser que ele consiga. Paulo, eu até acho que é um ponto, e agora como estamos com uma parte da discussão, acho que é também um ponto do objetivo da gente aqui dar. Eu até tenho uma posição quase totalmente diferente da vossa dos dois, o que é interessante. Em que eu acho que é importante haver a parte do setor governamental realmente a dar esse exemplo. Mas eu acho que a própria população é que deva realmente fazer aqui a mudança. E acho que, em algum ponto, o português faz muito uma coisa que é adora ser espectador de bancada. Adora mesmo ser espectador de bancada. Mas realmente quando chega-se alguém, olha, dá aqui uma ideia, depois não se chega. E acho que é essa cultura, porque as pessoas conhecem lá fora pelo português por ser aquela pessoa que não tem problema nenhum de arregaçar as mangas. Não tem problema nenhum em fazer. E acho que é essa cultura que temos que realmente voltar a ganhar. Mas voltar a ganhá-la no digital e realmente noutro tipo de questões. Porque acho que muitas das vezes parece que as pessoas têm medo realmente de o fazer. E acho que realmente, para mim, é uma coisa extremamente importante, mas para mim, pessoal, é a questão do learning by doing. Ou seja, eu prefiro errar a fazer do que simplesmente estar a comentar e por vezes estou a comentar sem saber todo o contexto. Ou seja, acho que há toda uma fase, acho que há todo um processo deste sobre a transformação digital tem que ser feita pelas pessoas, tem que ser feita pela comunidade e tem que ser feita pelas diversas partes, porque acho que é a única forma realmente para nós fazermos uma mudança cultural. Para mim, esta questão da transformação digital não é uma questão tecnológica, como a maior parte das pessoas fala, não tem nada a ver com isso. É uma questão realmente cultural de como é que nós estamos, porque hoje em dia a geração antes da minha, eu posso-me considerar que sou aqui a pessoa mais nova, a geração antes da minha quer conteúdo para ontem, quer conteúdo para aquilo que eu quero, ou seja, duas pessoas querem conteúdos completamente diferentes para o mesmo tipo de informação. E acho que esse nível de customização realmente preciso haver aqui um certo filtro, é realmente haver aqui ser uma percepção das pessoas sobre as necessidades e realmente de construir em cima disso e não apenas comentar o que é que está a acontecer. É um bocadinho a minha percepção sobre isto. Sem dúvida. Quer acrescentar aqui alguma coisa? Não queria, só queria dizer que o Diogo tem uma perspectiva que eu estou de acordo também. A minha ponto da parte em que falei do governo e da parte política era mais no sentido de divulgar. E estou de acordo com o que o Diogo disse, nós adoramos ser espectadores de bancada. E a minha impressão quando viajo e quando trabalho lá fora é que nós, como portugueses, os que trabalharam fora, a nossa população tem um alto valor em termos do que o Diogo disse. Somos os primeiros a arregaçar as mangas, somos os primeiros a ir para a frente, somos muito aventureiros nesse aspecto.
Creio que é uma parte do nosso dia a dia, temos sido nos descobrimentos e queremos ir para o mais além. Talvez falte neste momento alguma coisa que faça com que as pessoas tirem este bocadinho do DNA que têm e se aventurem no que o Diogo estava a falar, que é fazer e falhar. É melhor falhar a fazer do que não fazer. Sem dúvida, sem dúvida. Mas tudo isto eu acho que tem a ver com um processo de arquitetar a colaboração e tem a ver também com um efeito muito importante, que é o efeito de liderança. Eu não sei se vocês já observaram em tertúlias que eu tenho participado. Portugal tem uma coisa extraordinária. Conseguimos eleger um Presidente da República com uma maioria esmagadora, não é? E isso é a diferença, é que as pessoas, se nós formos olhar para Portugal como um clube de futebol, não é? Quem é que é o Presidente do clube? Não é o Primeiro-Ministro. É o Presidente da República. Porque, no fundo, o Primeiro-Ministro ele tem um papel importante para gerir o dia-a-dia, mas as pessoas normalmente colocam-se no papel do Governo e há uma dissintonia entre o Governo e os eleitos. E o Presidente pode talvez conseguir fazer agregar esse conjunto, não é? E liderar pelo exemplo, não é? Esse é o aspecto que eu estava aqui a dizer. Mas temos para acabar, faltam aqui os 5 minutos, a ronda final, desafios da presidência portuguesa. Quem é que quer intervir em primeiro? Agora não sigo a ordem alfabética. Eu acho que para mim, deixo o Diogo comentar na parte da pandemia, acho que é um desafio extremo. E para mim o outro é a transformação digital e também o climate change. Realmente a ação climática tem que se fazer muito mais, tem que se educar, não basta termos as campanhas da sociedade a dizer que precisamos, tem que se realmente mudar. São dois, para mim, para além da pandemia, o Diogo comenta, porque está mais dentro da parte de saúde, como espectador ou como cidadão, para mim são estes os dois grandes desafios da nossa presidência. Mais relacionado com a parte da saúde digital e aquilo que eu acho que dentro da presidência é que acho que realmente existe esta necessidade de fazer a ação e estar de acordo com os princípios da Comissão e ser muito alinhado com esta parte da climatização e com a parte de uma Europa mais verde. E acho que aí realmente esta parte da transformação no setor da saúde e noutros setores possa ser realmente aqui o catalisador e realmente ser utilizar esta pandemia para muitas das coisas que estavam a ficar um bocadinho para trás e eram coisas como, por exemplo, utilizar o cuidado e a prestação de saúde em casa, e vimos muitas notícias durante a pandemia sobre a hospitalização domiciliária, a questão da telesaúde, e isso para nós acaba por ser, o tópico da telesaúde acaba por ser aqui o grande chapéu que nós na parte da saúde digital queremos muito impulsionar, e com as outras coisas que eu fui dando aqui algumas pistas ao longo da sessão. Principalmente aquilo que eu acho, isto é um comentário agora mais pessoal, sobre o que é que nós devíamos tentar garantir na transformação da presidência para o setor da transformação digital na área da saúde, seria realmente fazer aquilo que a Energia fez, se calhar há 5 anos, que foi Portugal transformou-se num dos principais produtores de energias renováveis. E realmente percebeu-se muito, do ponto de vista científico, que os combustíveis fósseis não eram a solução. Vamos fazer um investimento a longo prazo ou a médio e longo prazo. E acho que isso é aquilo que deve ser entendido realmente como grande motor para a parte de transformação digital na Europa. Acho que somos um dos países que está mais capacitado para o fazer. Acho que há coisas que têm que ser feitas do ponto de vista da capacitação dos profissionais, do cidadão. Há muito trabalho a ser feito por aí, mas depois, por outro lado, é que nós somos um país muito digital. Durante a pandemia, temos uma linha de contacto telefónica que tem profissionais do lado de lá, que isso foi feito. Isto são coisas que Portugal moldou-se, Portugal cresceu, Portugal tem prescrições e vai receber a vacinação pelo SMS. Às vezes se é para estar ou se é para não estar. E isto só foi possível de haver realmente um apoio no setor público a realmente aqui isto pudesse ser feito, realmente a cooperação dos hospitais e de todos os stakeholders e realmente do setor privado de realmente também estar envolvido neste combate à pandemia. Isto realmente é a grande mensagem que acho que na presidência portuguesa, no setor da saúde digital, realmente se pretenderia, realmente a tecnologia está aqui para facilitar, para ajudar e, acima de tudo, realmente para tornar as coisas mais fáceis. É essa a nossa grande questão. Fantástico, Diogo, Casimiro. Temos mesmo que chegar ao fim, porque mais de 50 minutos os nossos
vídeo ouvintes, participantes, espectadores não vão poder, é demasiado tempo já aqui nos dias em que correm. Eu queria, antes de fechar esta sessão, apenas fazer aqui um aviso, porque na área da saúde digital nós temos aqui uma iniciativa que é o Digital Health Portugal, que é uma iniciativa da sociedade civil e que congrega, digamos, um conjunto de participantes da sociedade civil. É um evento que vai ter lugar na próxima semana, com uma participação que muito nos honra por, nas palavras de abertura, vamos ter o Dr. Luís Góes Pinheiro, que é o presidente do SPMS. Temos aqui uma agenda de luxo, com uma digital, um painel sobre a saúde digital no Brasil, com participantes, convidados do Brasil também. Temos aqui o Lourenço Tomé, o CEO do Portal Saúde Digital. Vamos ter o coordenador-geral da FCCN, que nos vai, o Sr. João Nuno Ferreira, que nos vai apresentar o projeto Bela, que não sei se sabem, mas neste momento entre a América Latina e a Europa vão estar unidas. Um cabo de fibra óptica de última geração que já chegou a Portugal e vamos ser nós a porta de entrada desses dados da Europa. O Marco Bego, que é o diretor de um dos maiores hospitais de São Paulo. O Paulo Firmeza, diretor-geral da Altice Labs, que nos vai falar da sua experiência no Brasil também. Isto vai ser tudo moderado por mim. Depois teremos aqui um mix de experiências com os poderosos convidados, o João Figueiredo, o CIO da Santa Casa de Misericórdia do Porto, do Hospital da Perlada. Temos aqui várias startups que mostram bem a pujança do nosso setor da saúde digital. Diogo, acho que sim, a SPMS está a fazer um excelente trabalho, porque está aqui uma grande a acontecer. Aliás, o Miguel Amador do ITL também nos apresentar aqui um estudo sobre a saúde digital em Portugal. O José de Bastos da Nocare, da Favela ao Plano de Saúde, portanto uma startup portuguesa que já está a intervir também no Brasil. O Nuno Sobral com o Tulto Care, Pedro Duque e Ricardo Correia da Plux. Enfim, temos aqui um conjunto de... outra também a TIS, que convido-vos a todos para estarem presentes nesta iniciativa, que sem dúvida nos vai trazer aqui grandes mais-valias. E, claro, a presença do Dr. Luís Góes Pinheiro também na abertura mostra que vai haver uma grande sintonia entre a sociedade civil e a Organização do Ministério da Saúde, que lidera este processo de transformação digital na saúde, e isso também é motivo de alegria. Vemos como é que Portugal realmente é um país que, neste aspecto, estamos coesos, estamos muito unidos, estamos imbuídos num grande espírito de colaboração. Vejam aqui o post que eu pus no LinkedIn com as várias organizações que participam e as reações extraordinárias que estamos a ter da nossa comunidade aqui para este evento, já com 30 likes e corações. Portanto, de facto, temos aqui uma grande sintonia de propósito, e a aproximação também de Portugal ao Brasil, sem dúvida, é algo importante. Mas com isto, a última palavra para vós. Qual foi o principal takeaway desta tertúlia? Casimiro e depois Diogo. Para mim foi a Europa é o futuro. Para mim é que a coesão e a cooperação realmente são as palavras de ordem para os próximos 7 anos neste programa de Acordo Quadro. Fantástico. Muito obrigado, Diogo, Casimiro. Obrigada pela vossa presença. Obrigada também. O broadcast não Muito sai. obrigado.